Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma edição das lives do Projeto PIPA, o Programa de Integração, Pertencimento e Acolhimento da Unimed Vitória. Essa iniciativa tem o objetivo de acolher e promover o pertencimento do cooperado à sua cooperativa. Mais uma vez realizamos esse evento em parceria com a Unimed Federação. Portanto, em nome da Unimed Vitória e Unimed Federação do Espírito Santo, gostaria de saudar a todos que estão conosco nesta noite e agradecer o apoio do presidente da Federação, Dr. Alexandre Augusto Ruski Filho, bem como o patrocínio da OCB Sescop Espírito Santo, por nos proporcionar o debate sobre temas tão relevantes. Antes de iniciarmos, vamos assistir a um vídeo do sistema OCB Sescop. De norte a sul, de leste a oeste, um movimento une milhares de pessoas. O cooperativismo. Para nós, conectar sonhos, desejos e ideias é o que mais importa. É isso que nos mantém juntos. A gente acredita no poder da cooperação. Aqui o individual dá lugar ao coletivo, e isso nos faz chegar mais longe. Hoje, estamos presentes nos 78 municípios capixabas, dividindo conquistas e transformando realidades. Juntos, melhoramos o presente e construímos o futuro. E é assim que a gente quer continuar, somando forças para gerar oportunidades para todos. Sabe por quê? Porque conectar histórias é o nosso maior negócio. Sistema OCB Espírito Santo. Somos Coop. Hoje traremos sobre a medicina humanizada. Fazer mais nem sempre significa fazer melhor. Uma abordagem sobre a Slow Medicine. Disponibilizamos em nosso chat uma lista de presença para contabilizar a sua participação. Pedimos gentilmente que respondam e nos deixem as suas expectativas e sugestões para os próximos eventos. Ao final da palestra, abriremos um momento para perguntas, portanto, pedimos que sejam enviadas pelo nosso chat no decorrer do evento. Agora, para nos dar as palavras iniciais, convido a diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória, doutora Carla Toribio Pimenta. Boa noite, doutora. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos, Zé Carlos. Boa noite a todos os nossos colegas. Sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui junto com vocês, e este momento foi exatamente criado para isso, para trazer assuntos atuais, gerar reflexões relevantes sobre a nossa profissão. Esse é um dos principais objetivos do PIPA, Programa de Integração, Pertencimento e Acolhimento, feito para os cooperados da nossa Unimed e querendo sempre oferecer informações de qualidade e bem-estar, procurando estar mais próximo dos nossos colegas. O tema dessa noite é de extrema importância e tem uma relação muito próxima da nossa cooperativa, medicina humanizada. Medicina é uma atividade exercida por seres humanos, para seres humanos e em seres humanos. Então, durante toda a sua prática, a dignidade tem que ser respeitada, seguindo os principais fundamentos da ética médica. Vivemos em um mundo em que a medicina está cada vez mais tecnológica e o tempo parece ser cada vez mais curto e as pessoas valorizam mais e mais o tempo. Com técnicas cada vez mais apuradas, nunca antes conseguimos fazer tanto pelas pessoas como hoje. Quando assuntos são tratamentos avançados, curas de doenças antes intratáveis e procedimentos cada vez mais rápidos e menos invasivos. Frente a tantas inovações, é fundamental fortalecer a relação médico-paciente. Compete a cada um de nós trabalhar o encantamento, trabalhar o acolhimento, personalizar a assistência. A medicina vai além da capacidade de diagnosticar ou de fazer uso de ferramentas tecnológicas. Precisamos, antes de tudo, enxergar o paciente como ser humano, entendê-lo como um todo, compreender as suas necessidades, sermos assertivos no tratamento de seus problemas. Precisamos olhar com um olhar atento, termos uma escuta eficaz, um diálogo transparente. Muitas vezes, modernidade não quer dizer boa medicina
e nem bom atendimento. E nós precisamos ensinar os nossos alunos que tratam doenças sim, mas tratam o ser humano. Então, precisamos ensinar empatia. Precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Medicina humanizada atende a critérios éticos de nossa profissão. E trabalhando a medicina humanizada, com certeza conseguiremos tratar melhor os nossos clientes, melhorar a relação médico-paciente e nos relacionar melhor. Como usá-la de maneira efetiva? Está aqui conosco hoje o nosso colega, o Dr. José Carlos Campos Velho, e certamente, durante toda essa nossa apresentação, essa nossa discussão, essa nossa reflexão, entenderemos em como conseguir trabalhar isso de maneira melhor entre nós. Dr. José Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que sairemos deste momento maiores e agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigada, doutora Carla. Convido agora para abrir a nossa live um dos gestores do nosso projeto PIPA e especialista em pneumopediatria, Dr. Mário Tironi. Boa noite, doutor Tironi. Boa noite a todos. Novamente, muito gratificante estar aqui trazendo mais uma live do PIPA para todos nós cooperados, que o objetivo é esse, a aproximação, a integração e trazer conhecimento técnico. Tudo que já foi falado, eu só tenho mesmo aqui agora, sem muitas delongas, mais delongas, quer dizer, apresentar o nosso palestrante, o Dr. José Carlos Campos Velho. Ele é médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e clínica médica pela MB. Membro da Câmara Técnica de Geriatria do CREMESP e editor do site Slow Medicine, Brasil. O tema, como já foi dito, é a medicina humanizada. Fazer mais nem sempre significa fazer melhor. E medicina humanizada, ou Slow Medicina, tem um lema que é sobriedade, uma medicina sóbria, respeitosa e justa. E com isso a gente faz o que Carla acabou de dizer, encantar. É isso que a gente precisa. Sustentabilidade e encantamento. Doutor Zé Carlos, com a palavra. Boa noite, pessoal. Muito agradecido aí pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com o pessoal de Vitória. Estou aqui no Rio Grande do Sul. A temperatura aqui está de 9 graus. Então, mas é mais ou menos o que a gente está acostumado, né? Final de inverno, início de primavera. Mas eu tenho uma ligação muito particular com o Espírito Santo, assim, porque é um dos poucos estados da federação que eu ainda não conheço. Mas, assim, que eu sei que ele tem coisas muito interessantes, assim, que ele tem um litoral belíssimo, também tem uma área montanhosa no interior, que também é belíssima, e também tem um caldo de culturas, assim, em termos de muitas migrações diferentes, que se assemelha muito ao estado do Rio Grande do Sul, né? Então, sem dúvida, um dia eu quero fazer um passeio para conhecer melhor o estado do Espírito Santo. Avisa antes, com certeza, um recepcional. Então, quero agradecer ao Dr. Tironi, à doutora Carla, ao Dr. Alexandre pelo convite e à Unimed Vitória pelo convite e falar um pouquinho a respeito dessa questão da Slow Medicine. O meu contato com a Slow Medicine foi uma coisa muito pouco planejado, né? Existe uma palavra que não tem tradução para o português, que chama serendipity. Serendipity, eu já ouvi falar como serendipidade, mas
é uma tradução não muito cuidadosa. E serendipidade quer dizer você encontrar algo muito interessante ou muito legal sem que você estivesse procurando por isso. Eu tinha ido a um congresso nos Estados Unidos de geriatria, até engraçado, um congresso na Disney, dentro da Disney, o congresso de geriatria, e tinha uma mesa sobre humanidades médicas. Isso foi em 2010. E eu pouco sabia do que se tratavam humanidades médicas naquela época. E quando eu cheguei no encontro, tinham poucas pessoas na sala. E diferente assim, do que a gente habitualmente vê nos congressos americanos, que é aquela justeza dos horários, 1h30, começa 1h30, 15 para as 2, termina a primeira palestra, a segunda termina às 2, e não tinha nada muito organizado, assim. E aí até que chegou mais ou menos 15 minutos depois um senhor que falou, parece que não tem nada muito organizado aqui, vamos fazer o seguinte, a gente se apresenta uns aos outros e conta um pouco do que a gente faz, vamos fazer uma coisa mais informal. E aí ele falou do trabalho dele, eu achei extremamente interessante o trabalho dele. Eu digo, puxa, eu acho que geriatria deveria ser praticada exatamente dessa maneira. E no final da apresentação, no final da reunião, na verdade, eu fui lá e disse, olha, gostei muito da sua apresentação, eu tenho como conhecer um pouco melhor a respeito das suas ideias. Ele disse, não, ele me deu um cartão, né? E o cartão era o site que ele desenvolvia, que falava de um livro, que se chama My Mother, Your Mother. Né? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com o termo Slow Medicine, foi nesse livro, My Mother, Your Mother. Como era um livro em inglês, eu demorei um pouco para ler ele, mas assim, eu li o primeiro parágrafo, perdão, o prefácio, e eu achava sempre extremamente interessante aquele prefácio. Eu dizia assim, puxa, é exatamente isso que eu acho que deve ser a prática da geriatria. E deixava para o dia seguinte, até que em 2015 eu resolvi ler o livro por inteiro. Eu digo assim, puxa, essas ideias são tão interessantes que é importante que elas sejam divulgadas aqui no Brasil. E aí, na mesma época, um simpósio no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que chamava Análise Crítica da Prática Médica. Nesse simpósio, o palestrante chamava Marco Bobbio. Eu não o conhecia, Marco Bobbio, mas eu sabia que o pai dele tinha um papel importante na geriatria, porque ele havia escrito um livro que chamava O Tempo da Memória. Tem um gato lá. O Tempo da Memória. E eu fui nesse simpósio mais por conta de conhecer o pai do Marco Bobbio do que o Bobbio em si. E aí eu fiquei encantado com o que eu ouvi lá. E eu descobri também que a ideia da Slow Medicine não era só uma ideia do Dr. Dennis McCullough, nos Estados Unidos. Ela era uma ideia que tinha já bastante consolidada na Itália como uma associação. Então foi que eu pensei assim que como divulgar essas ideias no Brasil, assim, tentar trazer uma pessoa para cá para falar sobre isso. E foi um dia então que eu resolvi, pensei em criar um site, né? Um site que falasse sobre as ideias da Slow Medicine em língua portuguesa, para que pudesse atingir, na verdade, o nosso público, o público brasileiro. A gente foi até um pouco mais ambicioso, que a gente queria
atingir o público lusófono, né? Falasse a língua portuguesa. E isso, de certa forma, vem ocorrendo. A gente tem uma proximidade até bastante interessante com o movimento chamado movimento Slow de Portugal. E nesse ínterim também eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Dário Birolini. O Dr. Dário, ele uma ocasião, ele havia ajudado a tornar possível a tradução de um livro do Marco Bobbio, do próprio Marco Bobbio, que se chamava O Doente Imaginado. E esse livro, assim, para nós foi extremamente importante a publicação dele no Brasil, porque, de certa maneira, o livro marca a chegada, assim, para a mídia, pelo menos, e para a população dos médicos brasileiros, dessa expressão slow medicine. Interessante que, falando de Unimed, por ocasião do lançamento do livro do Marco Bobbio no Brasil, a Unimed aqui do Rio Grande do Sul, eles presentearam todos os cooperados com o livro do Marco Bobbio, para que eles pudessem ter acesso a essas ideias. Foi uma coisa bastante interessante. Bom, eu queria compartilhar minha tela, então, para falar algumas coisas a respeito agora do assunto que... Isso eu roubei de vocês. Pode passar o próximo, né? Eu mesmo posso passar isso. Então, o tema da nossa live, né? Então, faz parte do programa de integração, pertencimento e acolhimento, né? Medicina humanizada, dizendo que fazer mais nem sempre significa fazer melhor. Essa é uma palavra-chave, particularmente dentro do horizonte da iniciativa italiana da Slow Medicine, né? Pode passar o próximo. Né? Então, o que significa, afinal, a Slow Medicine, né? Que a gente traduziu como medicina sem pressa? Essa tradução tem um racional, assim, né? As primeiras traduções que se fez de Slow Medicine para o Brasil é de medicina lenta. E a gente pensou que... Eu falo a gente porque as ideias, muitas vezes, dentro da Slow Medicine, não são ideias pessoais minhas, mas são ideias de um coletivo de pessoas que ajudam a pensar as questões. Então, assim, que medicina lenta, ou uma medicina preguiçosa, ou uma medicina que não tivesse agilidade, ela não expressava exatamente o que a gente achava que Slow Medicine deveria expressar, né? A expressão em português. E aí, um dia indo para o hospital, eu pensei, Slow Medicine, medicina sem pressa, isso pode ser uma tradução interessante. E a gente passou a usar essa tradução para Slow Medicine, ao invés do que vinha sendo utilizada como medicina lenta. Interessante é que eu descobri que 4 anos antes disso, isso foi em 2016, portanto, em 2012, um médico aqui de Porto Alegre, Dr. Flávio Canter, que é um cardiologista, ele havia escrito um artigo que se chamava Vamos Conversar, Doutor. E ele tinha, e dentro do artigo tinha uma expressão, tinha uma frase onde ele dizia assim: fala-se de uma slow medicine, uma medicina sem pressa. Então, sem querer, 4 anos depois de que pela primeira vez foi falado a expressão medicina sem pressa, a gente acabou colocando ela como a nossa forma de traduzir o movimento Slow Medicine no Brasil. O próximo, por favor. Eu vou falar aqui alguns casos, rapidamente, que na verdade são casos imaginários, mas que são bastante
frequentes assim na vida da gente, né? Então, essa é uma senhora de 79 anos, né, viúva, né, do lar, né, e a filha relata que essa senhora vem apresentando cansaço, dificuldade para dormir, tonturas, incontinência urinária e esquecimentos, né? Ela encontra-se bastante apática, participa pouco da consulta. O exame revela edema de membros inferiores, né? Ela tem feito inúmeros exames, passado por vários especialistas, né? Usa múltiplos medicamentos, né? Entre eles donepezila, memantina, oxabutinina, flunarizina, donepezila, furosemida, olmesartana, escitalopram e amlodipina, né? E além de alguns suplementos alimentares e vitaminas e fitoterápicos que foram sugeridos por amigos. Pode passar o próximo. O segundo é um senhor, o senhor O, de 41 anos, né, branco, divorciado, funcionário público, que ele vem à consulta em decorrência de um fato que o preocupou. O amigo de um conhecido havia falecido de câncer de próstata recentemente. E, segundo comentários de colegas, essa morte poderia ter sido evitada se tivesse feito seus exames preventivos. O paciente era assintomático e não tinha história familiar de doença prostática. No contato com o médico, de breve duração, saiu com uma grande lista de exames a serem realizados. O paciente saiu bastante satisfeito da consulta, pois queria fazer todos os exames que tinha direito pelo preço que pagava pelo convênio. Próximo. Uma jovem de 27 anos chega ao pronto-socorro com febre alta, hipotensão, dor lombar e hipercussão lombar positiva à esquerda. A hipótese é de uma sepse de origem urinária, é iniciada a antibioterapia de largo espectro e expansão volêmica, e a paciente é encaminhada para a UTI. Poucos minutos depois, na mesma instituição, chega uma outra senhora, a senhora H, com 92 anos, proveniente de uma instituição de longa permanência para idosos, né, com quadro demencial avançado, acamada, recebendo dieta integral por gastrostomia. Ela chega ao PS subfebril, desidratada e confusa. Ela tem um sedimento urinário que revela leucocitúria. A hipótese é de sepse de origem urinária. É iniciada antibiótico terapia de largo espectro, expansão volêmica e a paciente é encaminhada para a UTI. Pode passar o próximo. Bom, o que acontece, né? A gente vê que a medicina contemporânea, né, que a longevidade é uma característica da sociedade contemporânea, né? A gente nunca viveu tanto, nem tantas pessoas viveram tanto tempo, né? Então as pessoas vivem mais, né? E doenças que antes eram incuráveis foram vencidas ou controladas de uma maneira muito mais eficaz, né? Os pacientes, até de acordo com o que a doutora Carla falou anteriormente, né, estão conscientes, eles estão informados a respeito dos tratamentos possíveis. Existem tratamentos mais eficazes, existem serviços de saúde mais acessíveis, e assim os diagnósticos por imagem permitem a exploração de cada milímetro do organismo humano, né, e os exames laboratoriais te permitem diagnósticos de muita precisão, né? Esse slide quem cedeu foi o Marco Bob. Próximo, por favor. Porém, junto com isso, a gente vê muito desperdício, inadequação do uso de recursos, muitos conflitos de interesse e modelos que induzem os profissionais e os pacientes a consumir mais e mais serviços na ilusão de que sempre é melhor fazer mais para melhorar a saúde. Essas questões são muito presentes na prática médica atual, né? Fazer mais sempre é melhor. E isso talvez seja uma ilusão. Próximo. Então, o foco hoje é a tecnologia, né? O foco é muito na tecnologia
e a gente acaba deixando a pessoa, né, a família, o ambiente social onde ela vive, né, um pouco de lado, focando muito na tecnologia, nos exames, nos procedimentos, e menos naquilo que até hoje caracterizou de uma maneira muito essencial a prática médica, que é a relação médico-paciente, a relação clínica. Próximo, por favor. Então, um pouco no sentido de enfrentar ou de trazer uma ideia de reflexão de como enfrentar essas situações, que se criou essa perspectiva, ou essa filosofia, ou esse conjunto de princípios que é a Slow Medicine. Próximo. Então, um dos aspectos essenciais da Slow Medicine, que a gente coloca como um dos pilares da Slow Medicine, é o tempo. O tempo como parte essencial da abordagem médica, né? O tempo que permite uma escuta do paciente, o tempo que permite a reflexão a respeito do que está sendo feito, o tempo que permite a troca de informações com o paciente, o tempo que permite que o médico não tenha uma forma bastante comum, que é aquela forma que a gente chama medular, de que determinada queixa leva a determinada conduta. Não, mas que você coloque o raciocínio clínico no centro do trabalho médico e o cuidado seja focado naquilo que o paciente vem trazendo. A próxima, por favor. E para que isso possa acontecer, para que a gente possa se utilizar do tempo de uma maneira adequada, a gente não precisa pensar no tempo de uma consulta única, de um atendimento isolado. A gente precisa pensar no tempo a partir de uma perspectiva longitudinal. Ou seja, é importante estabelecer um sólido relacionamento com os pacientes, uma relação de confiança. O que acontece muitas vezes é que a atenção médica se dá entre pessoas que não se conhecem, que não têm qualquer conexão. Então, isso acaba trazendo prejuízos para a qualidade do atendimento médico, né? O ideal é que realmente a gente conseguisse criar laços estreitos e duradouros entre profissionais de saúde e os pacientes, os familiares e a própria comunidade. Próximo. Então, assim, a gente sempre fala assim que a Slow Medicine, assim, ela trabalha muito essas questões de ordem humana, assim, mas ela tem bastante claro que a tecnologia ela é extremamente importante. Mas o seu uso, a utilização da tecnologia deve ser uma utilização racional, deve ser uma utilização apropriada. E para isso a gente deve levar em consideração as evidências científicas, né? A medicina baseada em evidências, ela é o horizonte teórico maior, assim, o horizonte teórico da Slow Medicine, né? Então, lembrar que para a gente isso é importante. Pode passar o próximo, né? Como o próprio Dr. Tironi também falou, que a gente tem que estar preparado para procurar oferecer o melhor para aquele paciente em particular. E para isso a gente precisa conhecer um pouco melhor esse paciente, reconhecer, saber melhor dos seus valores, né? Conhecer um pouquinho melhor a individualidade desse paciente para que a gente possa tomar concomitantemente com ele, compartilhando com ele as decisões que sejam mais adequadas para a saúde dele, naquele momento da vida dele que ele está vivendo. Próximo. Então, a Slow Medicine, ela criou na Itália
um manifesto, que é o Manifesto da Slow Medicine, que ele propõe uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Essa medicina sóbria, respeitosa e justa, né, ela adota a moderação, objetivando a busca de cuidados de qualidade, reconhecendo que fazer mais nem sempre significa fazer melhor. O próximo. E aqui eu vou demorar um pouquinho de tempo, porque eu acho que a leitura desse manifesto é muito importante, porque ele está na base de todo o alicerce teórico da Slow Medicine. Esse manifesto ele foi criado, portanto, na Itália, em 2011, pela Associação Italiana de Slow Medicine, e que ele é traduzido para 6 idiomas, né? Italiano, inglês, espanhol, francês, português e alemão. Né? Então, ele propõe uma medicina sóbria, né? Que diz que a divulgação e o uso de novos tratamentos de saúde e de novos procedimentos diagnósticos nem sempre são acompanhados por maiores benefícios aos pacientes. Interesses econômicos e razões de caráter cultural e social estimulam o consumo excessivo de serviços de saúde, aumentando demasiadamente as expectativas das pessoas, além da capacidade do sistema sanitário em atendê-las. Além disso, não se dá atenção suficiente ao equilíbrio do ambiente e à integridade do ecossistema, à sustentabilidade. Uma medicina sóbria, ela implica na capacidade de agir com moderação, de forma gradual e essencial. Utiliza de modo apropriado e sem desperdício os recursos disponíveis, respeita o ambiente e protege o ecossistema. A Slow Medicine reconhece, portanto, que fazer mais não significa fazer melhor. O próximo. Uma medicina respeitosa, né? Uma medicina respeitosa, ela leva em consideração o indivíduo que está na sua frente, né? Os valores, as expectativas, os desejos das pessoas são diferentes e são invioláveis, né? Cada um tem o direito de ser o que é e de se expressar o que pensa. Uma medicina respeitosa acolhe e leva em consideração os valores, as preferências e as orientações do outro em cada momento de sua vida. Encoraja uma comunicação honesta, cuidadosa e completa com os pacientes. Os profissionais de saúde agem com atenção, com equilíbrio e com educação. A Slow Medicine reconhece, portanto, que os valores, as expectativas... Poxa, Romulo, que saudade, Romulo, não perdia um. E desejos das pessoas são diferentes e invioláveis. Próximo, por favor. Uma medicina justa, né, que propõe cuidados adequados e de boa qualidade para todos, né? Não adianta a gente pensar em uma medicina que seja oferecida somente a parte das pessoas, ou uma parcela mais diferenciada da população. O ideal é que a gente pudesse ampliar essa oferta de serviços de boa qualidade para a sociedade como um todo. Próximo. E aí, assim, a gente pensa um pouquinho no que é esse médico, o profissional slow, né? Então, assim, como a gente falou anteriormente, ele pratica a medicina baseada em evidências, né? Mas entendendo que a medicina baseada em evidências não se trata somente de resultado de pesquisa clínica, né? Mas a sua própria experiência e os valores dos pacientes são também importantes para isso. Próximo, por favor. Esse slide é retirado, é interessante, de um artigo do David Sackett, que é um dos grandes pensadores da medicina baseada em evidência, né? Foi publicado em 1996 no British Medical Journal, né? E ele dizia assim, o que é medicina baseada em evidência e o que não é medicina baseada em evidência, né? E aí ele mostrava claramente, né,
que a evidência científica relevante, ela tinha um papel tão importante quanto o julgamento clínico, né, e os valores e as preferências dos pacientes, né. E assim, muitas vezes hoje em dia a gente enxerga, quer dizer, a medicina baseada em evidência é vista basicamente no quadrante vermelho dele, que são as evidências científicas, e as outras questões acabam sendo deixadas um pouco de lado. O próximo, por favor. Então, mais uma vez, o profissional Sloan, então, ele possui uma consciência profunda de quais são os limites da medicina, né? E não propõe aos pacientes tratamentos que sejam excessivamente onerosos ou que tenham vantagens excessivamente hipotéticas ou duvidosas. Ou seja, assumir que a medicina ela tem limites e que a gente tem que enfrentar as nossas limitações e a nossa própria onipotência. E também, mais uma vez, pensar na sustentabilidade do próprio sistema, que uma vez que a oferta de procedimentos, tanto diagnósticos quanto terapêuticos, às vezes excessivamente caro, em situações que não se justificam, elas podem não só levar a comprometimento na questão da própria sustentabilidade do sistema, mas também a prejuízo para o paciente, né? Então, é uma preocupação do profissional a sustentabilidade do sistema. Existe também um grupo de Slow Medicine na Holanda. E eles criaram 10 princípios que é interessante, assim, o pessoal da Itália, eles se utilizam muito do manifesto, e a gente traduziu esses princípios aqui que o pessoal da Holanda criou, e os princípios aqui no Brasil tomaram muita visibilidade. É interessante que de certa maneira, eu enxergo os princípios como aplicar na prática os princípios da Slow Medicine, né? Então, mais uma vez, o tempo é o primeiro princípio, né? O tempo, quanto mais tempo os médicos dedicam aos seus pacientes, melhores são provavelmente os resultados que vão ser obtidos a partir das decisões ali tomadas, né? A individualização que leva em conta os valores de cada um, né? E o compartilhamento das decisões, né? A prevenção, que a gente leva muito em consideração a questão da prevenção primária, né? Que muito mais do que mecanismos de prevenção secundária, ela realmente traz impactos coletivos significativos. A gente viu aí durante a pandemia da Covid o impacto que teve a vacinação no comportamento da pandemia, né? Eu não sei o que seria hoje, que situação a humanidade estaria vivenciando se não houvesse a estratégia de vacinação no mundo em relação à pandemia pelo Covid, né? Então, a prevenção primária, enquanto forma privilegiada de prevenção, a questão da qualidade de vida, pensando aí muito que a gente tem muito a ver com os cuidados paliativos, né? Por exemplo, né? Que a gente saber que tem situações que são inevitáveis, né? Tem situações que a qualidade de vida e o respeito à perspectiva prognóstica, a nossa capacidade de observar a dignidade, por exemplo, do fim da vida, muitas vezes é mais importante do que abordagens tecnológicas muito agressivas, né?
isso é a questão da medicina integrativa, né? Muita gente acredita que slow medicine é medicina integrativa. Não, não é que a gente seja medicina integrativa, mas assim, a gente tem um olhar simpático relativo à medicina integrativa, porque em algumas situações ela pode, de maneira bastante positiva, oferecer alternativas de cuidado que possam trazer benefícios para o próprio paciente, mas sempre tentando integrá-la, né, dentro da perspectiva do olhar da medicina convencional. Nunca houve uma troca de uma pela outra, pelos riscos que a gente pode colocar o paciente nesse sentido, né? A segurança em primeiro lugar, aí a gente sempre fala do aforismo atribuído a Hipócrates, né? Que em primeiro lugar, não causar o dano, né? E se você não tiver segurança, é melhor não intervir. Esse nono princípio da paixão e da compaixão é uma coisa essencial, que se a gente não tiver paixão pelo que faz, se a gente se não gostar do que faz, nada disso vai ser possível, né? E compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro, perceber o sofrimento, né? Então, se esse princípio não estiver presente, nenhum dos outros vai se tornar possível. E, mais uma vez, o uso parcimonioso da tecnologia. Pode passar o próximo. Então, assim, se a gente for pensar assim, talvez um pouco difícil que a gente consiga fazer com que as coisas mudem e tomem esse olhar quase utópico, né? Mas eu achei muito bonita essa frase do Guimarães Rosa, que diz, né, as coisas mudam no devagar, depressa dos tempos. Pode passar o próximo. A slow medicine, ela tem uma história, assim, ela não é uma coisa que veio... Ela foi se estruturando ao longo do tempo. Próximo. O começo de tudo foi em 1986, na Itália, quando houve uma manifestação na Piazza de Espanha, em Roma, na Itália, que foi coordenada por esse ativista e jornalista italiano Carlo Petrini, onde eles iam inaugurar um restaurante de fast food. E eles abraçaram lá a praça, dizendo que lá não era lugar de fast food, respeitando assim a história gastronômica italiana, a valorização que eles tinham na Itália em relação... E, a partir daí, fundou a slow medicine, de certa maneira, ela é uma vertente da slow food, né? Que é a mãe de todos os movimentos slow, né? A gente pode dizer assim, o movimento slow food. De um artigo chamado Um Convite à Slow Medicine, por esse cardiologista italiano, Alberto Dollara, que falava que os princípios da Slow Medicine eventualmente poderiam ser aplicados, os princípios da Slow Food poderiam ser aplicados à medicina em algumas situações em particular, e ele elenca essas situações nesse artigo. E depois houve a publicação de uma série de livros e artigos ao longo dos próximos anos, falando dessa questão da slow medicine. Em 2008, portanto, publicado o livro My Mother, Your Mother, do Dennis McCullough, que, como eu conversei no iníciozinho da nossa conversa, foi meu primeiro contato com a slow medicine. Pode passar o próximo.
Depois foram publicados outros livros que também tratavam do assunto, né? Em 2011, a Associação Italiana de Slow Medicine fez o primeiro congresso, eles já fizeram 5 congressos desde então, né? E aí houveram várias outras coisas que, ao longo do tempo, foram preenchendo uma história de reflexão, de pensamento, em vários lugares do mundo. Pode passar o próximo. O próximo? Então, assim, na verdade, assim, embora atualmente a gente já comece a ter até um corpo de artigos falando de slow medicine, a gente encontra mais informações em livros do que propriamente nos artigos, né? Esse daqui do canto superior esquerdo, que vocês estão vendo na tela, é o Doente Imaginado. Foi o primeiro livro que foi publicado no Brasil, que é do Marco Bobbio, que houve essa ajuda, como a gente falou, do Dr. Dario Birolini, para que ele fosse publicado. O Dr. Bobbio, inclusive, veio ao Brasil naquela ocasião. Ele foi entrevistado nas páginas amarelas da Veja, e o prefácio desse livro é do próprio Dr. Dario Birolini. Então, ali ele coloca mais ou menos essas questões da medicina atual, dos impasses da medicina atual e de como enfrentá-los, né? Depois tem vários livros que são publicados basicamente em língua inglesa, mas que também são específicos voltados à temática da slow medicine, em situações um pouquinho diferentes. O Knocking on Heaven's Door, ele fala um pouco na situação de cuidados paliativos, né? O My Mother, Your Mother é mais situações da velhice tardia, assim, né? Da geriatria, né? E o God's Hotel é da experiência da autora, a autora Victoria Sweet, em uma instituição de longa permanência onde ela trabalhou por longos anos. O livro do Dr. Bernard Blom, que é um livro muito interessante, ele foi o criador do desfibrilador e um dos primeiros médicos a trabalhar em unidades coronárias em Harvard. Esse livro assim fala de 50 anos de prática de consultório dele, assim, onde ele vê de maneira muito importante os aspectos psicodinâmicos envolvidos na relação médico-paciente, na relação clínica, né? O próximo, por favor. Depois disso, esses outros livros foram publicados, e assim, o último publicado e que tem tradução para o português e que ele é bastante detalhista em relação a todas essas coisas que a gente está abordando, é esse livro do Dr. Bob, Medicina Demais, que é bastante interessante. E a gente, felizmente, ainda tem disponibilidade no Brasil. O Doente Imaginado, a gente só encontra em sebos atualmente, porque a edição, ele teve apenas uma primeira edição e depois, na época, era 2014, mais ou menos, o mercado editorial estava muito difícil e não pôde haver uma segunda edição, mas Medicina Demais, ele existe. E existe também em iBook. Pode passar o próximo. Acho que na verdade vai entrar só o livro que é o último livro publicado. E esse livro que eu queria dar um pouquinho de proeminência para ele é o livro da doutora Ana Lúcia Coradazzi. A doutora Ana Lúcia Coradazzi, ela é nossa colaboradora
da Slow Medicine desde que a gente iniciou os nossos trabalhos aqui no Brasil. E ela publicou recentemente esse livro, que é o olhar da Slow Medicine para o paciente oncológico, né? No que ela chama de Slow Oncology, ou Oncologia Sem Pressa. É muito interessante, e ela meio que se inspirou no livro do Dr. Dennis McCullough para escrever esse livro. Então, ela escreve extremamente bem, e para quem se interessa por oncologia, por cuidados paliativos, ele dá dicas muito interessantes de como manejar situações complexas que surgem ao longo por exemplo, de uma doença grave como o câncer. Próximo. Isso aqui era só uma lembrançazinha que aqui no Brasil, né? Então, em 2014 se publicou o Doente Imaginado, né? Em 2015, a revista Cloud publicou uma matéria que falou: a Slow Medicine veio para ficar. E naquela ocasião o Dr. Bob veio para o Brasil, né? E assim, o lançamento do nosso site, que o site é a nossa principal forma de comunicação, né? Foi em abril de 2016, e em outubro de 2016, no auditório da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Bob deu uma palestra falando sobre a história e a filosofia da Slow Medicine. A gente tem um canal no YouTube, e esse vídeo pode ser visto com tradução. Próximo, por favor. Bom, uma coisa interessante, né? A gente está falando exatamente do cuidado, né? Do jeito de cuidar, né? A doutora Victoria Sweet, ela baseia um pouco do trabalho dela. Ela, além de ter trabalhado lá naquela instituição que chama Laguna Hospital, em São Francisco, ela fazia um doutorado em História da Medicina, e ela estudou a obra de uma monja beneditina do século XII, que se chamava Catherine von Bingen. E ela dizia que o médico, não existia médico naquela época, mas o cuidador, o healer, ele deveria ser mais do que uma pessoa para consertar as coisas, trabalhasse como um jardineiro, como se cuidasse de plantas, que as pessoas são seres vivos, e o ser vivo não precisa muitas vezes de martelo ou de parafuso, mas precisa de sol, precisa de água, precisa de luz, precisa de alimento, precisa de nutrientes. Então, que tivesse esse olhar mais ecológico para o cuidar, né? E assim, lembrando que assim a relação médico-paciente, ela, né? E a presença do médico junto do doente, junto da família, sempre foi uma questão fundamental que ela se coloca para nós frente à ideia da arte de cuidar. O próximo, por favor. Então, voltando àqueles três casos clínicos que eu falei, né? Aquele primeiro caso clínico, a gente vê claramente ali, né, que aquela senhora, possivelmente, ela era vítima de uma doença que atualmente é extremamente frequente, e particularmente nos idosos, que é polifarmácia, né? Ela estava usando um número enorme de medicações, ela estava usando medicamentos para Alzheimer, eu não sei se ela tinha Alzheimer, mas, ao mesmo tempo, ela usava oxibutinina, que é um antagonista da donepezila, que é o medicamento específico para Alzheimer que ela estava usando. Ela estava com edema de membros inferiores e estava usando amlodipina e também um diurético. E, além disso, ela estava apática, aparentemente deprimida, e usando flunarizina há muito tempo. Então, assim,
Esse caso não é um caso real, mas é muito próximo de um caso real que eu atendi, que era exatamente dessa maneira. E o que foi feito, basicamente, foi retirar medicamentos, desprescrever, né? Que a gente aprende muito a prescrever medicamentos, mas a gente não aprende a desprescrevê-lo, né? E evitar o uso excessivo de medicamentos, né? Então, assim, talvez aquele caso somente através de uma abordagem de desprescrição, tentando enfrentar esse problema da polifarmácia, a gente poderia conseguir uma melhora daquela senhora, né? O segundo caso, daquele funcionário público, né, é aquela pessoa que assim, que na verdade está bem, mas está preocupado que alguma coisa possa não estar bem. Hoje à tarde eu atendi uma senhora exatamente assim, ela estava bem, ela tinha a ideia dela, a queixa dela era de um emagrecimento, mas ela realmente não tinha nada que pudesse justificar esse emagrecimento, até com uma investigação prévia, extensa, através de exames de laboratório, exames de imagem, e a preocupação dela era com pequenas alterações dos exames de laboratório que apareciam. E aí, assim, isso acabava tornando a vida dela muito difícil, porque, por exemplo, assim, ela tinha uma dislipidemia familiar, com um LDL limítrofe e um HDL excelente. Então, provavelmente, ela não tinha nem indicação de tomar estatina. E estatina é uma medicação, se você resolver tomar, você precisa tomar o resto da vida. Então, a gente tem que pensar, talvez, eu estava conversando com ela e pensando assim que nós mesmos, os médicos, temos que pensar se a gente não está criando esse tipo de situação para os pacientes, quando, por exemplo, assim, não baseado em evidências, porque evidências hoje, por exemplo, para uso de estatina em prevenção primária são muito limitadas. A gente não está criando uma geração de pessoas que estão bem e que estão preocupadas por uma doença que eles podem vir a ter em algum momento da vida, ou não, né? E o terceiro, que é o que chama a atenção, que eu acho que protocolo é uma coisa bastante importante para que haja uma diretriz, né, no atendimento particularmente hospitalar, né? Mas que a gente tem que ter bom senso também junto com os protocolos, né? Ou seja, uma jovem com uma pielonefrite aguda, ir para UTI, eu acho que está absolutamente adequado, né? Mas uma senhora já proveniente de uma casa de repouso, com uma gastrostomia, uma demência avançada, já acamada, será que a UTI é o lugar mais adequado para tratar dessa paciente? Então, eu quis trazer esses casos para a gente pensar, porque um pouco isso é slow medicine, é a gente tentar olhar a medicina e a prática médica a partir desses pontos aí. Pode passar o próximo. É interessante essa frase, a gente ouve com muita frequência, né? E ela é atribuída a Hipócrates, né? Mas segundo o Dr. Jofre Rezende, que é professor da Universidade Federal de Goiás, não se tem certeza que ela seja do Hipócrates, né? Mas, assim, esse é o cuidado humanizado, né? O anterior, por favor. Curar algumas vezes, aliviar muitas vezes e consolar sempre, né? Esse é o centro da medicina humanizada, eu acho. Pode passar o próximo, né? E esse é um médico interessante, o Dr. Francis Weld Peabody. Ele escreveu um artigo de 2027. Eu estou mentindo para vocês, na verdade ele é de 1927, portanto, praticamente 100 anos atrás, né? Que ele fala assim, que uma das qualidades essenciais do clínico é o interesse pela humanidade, pois o segredo do cuidado do paciente é cuidar do paciente. Né? Esse artigo se chama The Care of the Patient, é bastante interessante, é um artigo, mas assim, se a gente lê ele, a gente vê o quanto da medicina
o quanto das dúvidas e das questões que hoje nos assoberbam na medicina já assoberbavam os médicos naquela época. Pode passar o próximo, por favor. Então, no fim das contas, assim, o que acontece é que a Slow Medicine, ela acaba sendo assim uma espécie de caixa de ferramentas, assim, né? Onde a gente se utiliza aí de várias formas e abordagens, né, de olhar a medicina, né, para procurar oferecer para o paciente, para procurar oferecer para o próprio profissional de saúde as melhores ferramentas para que ele possa fazer o seu trabalho cotidiano. Próximo, por favor. Uma outra coisa só que eu gostaria de colocar é que, assim, eu sei que existem cirurgiões gerais mas a Slow Medicine não é uma especialidade médica, né? A Slow Medicine, na verdade, ela pode perpassar toda e qualquer especialidade médica, particularmente aquelas em que existe contato com o paciente, sabe? Ela é muito mais uma filosofia de trabalho, ela é muito mais um conjunto de princípios que podem reger a prática médica, permitindo efetivamente uma prática mais humanizada, uma prática mais sóbria, uma prática mais respeitosa, uma prática mais justa. E não uma especialidade então, assim, é aquilo assim, quando eu me apresento como médico, eu não me apresento como médico especialista em Slow Medicine, eu me apresento como geriatra ou como clínico geral, porque essa é a minha especialidade. Agora, se eu me utilizo dessas ferramentas, se eu me utilizo desses instrumentos para melhorar a minha prática, isso quer dizer que eu estou me utilizando das ferramentas que a Slow Medicine me dá para melhorar o meu cotidiano de trabalho. Mas não existe uma coisa de que eu seja especialista. Qualquer um que se diz especialista em Slow Medicine é coisa de Instagram. Realmente, a gente vê muito isso no Instagram, as pessoas se caracterizando dessa forma. Mas a gente também hoje no Instagram vê de tudo, né? A próxima, por favor. Uma iniciativa interessante, assim como a gente estava falando dessa caixa de ferramentas, né? Uma iniciativa super interessante é a Choosing Wisely, né? Que se chama Escolhendo com Sabedoria, né? Ou as escolhas sábias, ou as escolhas sensatas, né? Esse médico aqui, o Dr. Howard Brody, ele publicou esse artigo no New England em janeiro de 2010, falando, né, que talvez valesse a pena que as sociedades médicas apontassem 5 procedimentos, sejam terapêuticos ou diagnósticos, que não deveriam ser feitos, né? Porque eles poderiam só não poderiam talvez até prejudicá-los, né? Próximo. Isso é só uma brincadeira, né? Que é o discípulo pergunta para o mestre, né? Mestre, como eu faço para me tornar sábio, né? Boas escolhas, né? E aí eles assim, mas como fazer boas escolhas? Experiência, né? E como adquirir experiência? Más escolhas, né? Então, a gente tem que aprender a escolher. Pode passar o próximo. E aí, assim, a Choosing Wisely, que existe no Brasil, mas existe, assim, hoje em mais de 25 países no mundo, por exemplo, assim, eles têm esse tipo de recomendação. Não solicite exames de imagem para dor lombar nas primeiras 6 semanas, a menos que sinais de alerta, como red flags, né, estejam presentes, ou seja, se o cara estiver emagrecendo, se estiver com perda de força, é diferente, mas uma dor lombar comum não precisa, é uma coisa que não há necessidade de nenhuma investigação maior, porque
se você, por exemplo, faz uma ressonância lá na primeira consulta que você atender esse indivíduo, pode haver lá a ressonância ela é muito rica em detalhes, ela pode mostrar coisas que não têm sequer relação com a causa da dor, né? Não use benzodiazepínicos ou outros sedativos hipnóticos em idosos como primeira escolha para insônia, agitação ou delírio, né? Não mantenha terapia com inibidores de bomba de prótons e BPs a longo prazo para sintomas gastrointestinais, sem uma tentativa de suspender ou reduzir pelo menos uma vez por ano na maioria dos pacientes. Ou seja, ela sempre, a Choosing Wisely, ela sempre diz assim, ela se inicia com a palavra não. Não faça isso, a não ser que... E assim, eles procuram, eles são muito cautelosos em mostrar as evidências teóricas que permeiam cada uma das recomendações. E aí, então, aqui no Brasil, a gente já tem várias, a Sociedade de Geriatria, a Sociedade de Nefrologia, a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade de Tireoides, a Sociedade de Mastologia, várias sociedades que já fizeram a Choosing Wisely. Nos Estados Unidos, a lista é enorme, né? E, inclusive, o site americano é muito fácil de ser abordado, acessado. O do Canadá também é muito interessante, da Austrália. Então, vale a pena conhecer um pouquinho essa iniciativa Choosing Wisely, que a gente coloca junto, por exemplo, dessa caixa de ferramentas que é a Slow Medicine, né? A Choosing Wisely. A gente tem uma relação de bastante proximidade com eles. Próximo, por favor. O Dr. Led Bauer, ele escreveu o primeiro artigo em língua inglesa sobre Slow Medicine. Ele comentava uma resenha que havia sido feita na revista que ele era editor à época, sobre o livro do Dennis McCullough. E a gente depois se tornou muito amigo. Ele era uma pessoa excepcional, assim, um pensador médico que infelizmente nos deixou o ano passado. E num comentário, uma ocasião, para um post no nosso site, ele escreveu isso. Mas devemos fazer o nosso melhor para manter a Slow Medicine como um conceito aberto, com um grande guarda-chuvas que cobre todas as formas de medicina permeada de boas ideias de como cuidar dos pacientes. Um meme, não um plano ou um conjunto de técnicas. Uma reconstrução cultural de valores. Próximo, por favor. Esse aqui é o nosso site, eu convido vocês para conhecerem. A gente recentemente mudou a plataforma do site, então estamos fazendo alguns ajustes ainda, mas tem muita informação. O site brasileiro hoje é um dos mais completos do mundo a respeito de informações sobre Slow Medicine, então estão todos convidados a conhecer. A gente procura sempre ter artigos novos, e então é isso. Era isso que eu tinha para conversar, pelo menos até agora. Muito obrigada, Dr. José Carlos, pelo conhecimento compartilhado. Estamos chegando ao final da nossa live e, para realizar o encerramento, chamo novamente o Dr. Mário Tironi, um dos gestores do projeto PIPA. Espera aí só um pouquinho. Eu acho que a gente precisa de uns minutinhos para poder, vamos dizer assim, elaborar alguns raciocínios a respeito do que foi apresentado, porque realmente são coisas que nós não temos nem na nossa formação médica e não temos também em relação a uma coisa que eu aprendi em Portugal, uma palavra que eu aprendi em Portugal, que é a literacia, que é ensinar ao doente sobre a sua doença, sobre o seu tratamento, sobre as coisas boas, né, mais ou menos, e o que pode modificar a qualidade de vida. Então, isso está tudo permeado dentro do que você falou, que eu achei sensacional. E hoje a gente tem também algumas questões para o lado do médico, a pressa. A outra coisa que para mim,
talvez seja uma coisa importante, que é a judicialização. O cliente hoje, como você falou, já chega, eu quero tudo que eu tenho direito, porque o plano de saúde eu pago caro, tem essas coisas também, né? E a gente precisa, então, fazer esse papel de educador, né? De educador para os nossos clientes. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, eu queria passar a palavra para Alexandre. Alexandre, por favor, dá uma colaborada. Eu estou aqui, viu, Zé Carlos? Eu estou aqui inebriado, né? Eu estou aqui, assim, super feliz. Foi uma hora que foi assim, né? Uma hora que os meus ouvidos só têm a agradecer o que você nos apresentou, né? Eu sou já um frequentador do seu site, do site da Slow Medicine, já há algum tempo, né? Ao conhecer o Dr. Dário e depois tendo a oportunidade de ver artigos publicados lá, artigos muito interessantes, alguns eu já compartilhei aí com meus contatos no dia a dia, porque efetivamente, e ver o raciocínio da forma como você desenvolveu, né, mostrando que não há pecado nenhum para um cirurgião como eu praticar a slow medicine, né? E isso foi um recado importantíssimo que você deu, né? Eu, como o Tirone mesmo colocou, eu sinto muito que a gente não tem uma proposta para que isso seja divulgado nas nossas escolas médicas, né? Seria fundamental que a gente estivesse divulgando isso lá nas suas escolas médicas. E como eu sou um defensor assíduo, né, da medicina de atenção primária, né, eu entendo quão importante é o médico adquirir, né, proficiência e adquirir o entendimento de que é preciso praticar uma medicina humanizada se efetivamente ele quer contribuir para a sustentabilidade da saúde das pessoas. Nós sabemos, né, e eu tenho plena convicção disso, porque eu tenho só 43 anos de formado, então eu já passei por muitos momentos dessa vida e tenho plena convicção de que a prática da medicina que nós instituímos, né, no nosso país, ela não só é incompatível com a nossa realidade, né, com a realidade econômico-financeira, inclusive, do nosso país, como também da qualidade que nós estamos entregando aos nossos cidadãos, de uma qualidade muito ruim, independente se na saúde pública ou na saúde privada, né? Então, não tenho nenhuma... Eu não estou falando nada utópico e nem estou fazendo nenhuma manifestação agressiva em relação... Estou fazendo apenas uma constatação. A medicina que nós estamos entregando hoje é de baixíssima qualidade, quer seja na medicina pública ou privada, salvo algumas exceções, especialmente quando a gente trata dos casos agudos, né, que aí nós temos, né, um aparato tecnológico hoje já que se equipara em qualquer região do mundo. Então, Zé Carlos, eu só tenho efetivamente a agradecer aí a sua participação, né? Fiquei super feliz e acho que todos que tiveram oportunidade e que vão depois ter oportunidade de ver essa sua apresentação aí nos canais aí de YouTube que ficam à disposição dos nossos colegas médicos. Muito obrigado, parabéns. E olha, e o convite eu já fiz até no chat ali, você já está convidado a vir ao Espírito Santo, você só precisa falar quando precisa vir, para a gente compatibilizar a nossa agenda, para você nunca mais falar que não conhece o Espírito Santo. É pequenininho, mas é muito arrumadinho. Isso eu tenho certeza que você vai gostar daqui. Limpinho, pequenininho, mas limpinho. Exatamente. Deixa eu só falar uma coisa interessante, só complementando, uma coisa que nos deixa muito contentes, sabe, doutor? É que existem várias ligas de slow medicine em várias faculdades no Brasil, e essas ligas, elas têm feito um trabalho de divulgação junto com os estudantes, assim. As ligas, elas têm uma temporalidade, às vezes elas começam, duram um tempo e depois terminam, mas a gente já teve pelo menos a experiência de ter 10 ligas em funcionamento, e eles têm bastante
uma penetração assim junto aos estudantes, assim. Então é interessante. E a PUC de Pernambuco e a Escola Paulista de Medicina, através do esforço de um dos nossos colegas e amigos, que inclusive trabalha muito com as humanidades médicas, o Dr. Afonso Carlos Neves, ele chegou a fazer, em 2 ocasiões, uma disciplina eletiva de Slow Medicine dentro da Escola Paulista de Medicina, que foi uma coisa muito, muito legal. Foi muito, muito interessante. Então, assim, realmente, a gente poder estar mais próximo da academia, assim... Fundamental, né? E assim, Tirone, só por último, né, agradecer aí a doutora Glaucia Ruggieri por esse contato que fez com o doutor Zé Carlos, né? E acho que foi muito importante, muito bom para todos nós. Muito obrigado. Acho que o Marne talvez quisesse falar alguma coisa, Marne. Eu gostaria de agradecer ao doutor José Carlos, como médico e como gestor, né, que como médico, como o caso que o senhor mostra, e que é tão comum a gente ver na rotina, é assim, é tanta gente para cuidar da doença e ninguém para cuidar do paciente, né? E aí, todo o desperdício que há em cima disso. E o senhor vem falando disso, né, num momento tão importante para o Brasil, nesse momento que assim, a gente está com tanto investimento externo, na saúde, né, como negócio, né, para ganho de capital, né, e está virando negócio, né? E o médico, quando fala que o médico, é a caneta dele que é o responsável, não é bem assim, né? Ele está num sistema, que os hospitais antes, quando eu comecei em hospital, a gente não tinha nos hospitais a necessidade de tantos, não estou falando que isso é ruim, não, mas tantos profissionais do financeiro, né? Os legalistas, né? E o que acontece é que esse pessoal começou a ver também onde trabalha, né, como negócio, tudo foi virando negócio e tentando tirar daí uma eficiência que foi esquecendo que tem um paciente, tem uma pessoa aí no meio, né, e ele foi virando uma fonte de faturamento e chega onde chegou, né. Queria agradecer muito ao senhor. Assim como o doutor Alexandre falou, eu fiquei inebriado. Muito obrigado. Maravilha. Doutor Zé Carlos, o senhor quer falar alguma coisa ainda antes de terminar? Não, somente agradecer Nós é que agradecemos. Dizer que eu fiquei muito sensibilizado, que eu trouxe um impacto positivo a essa noite, a esse fim de noite dos colegas, as palavras que eu posso trazer. Eu sou entusiasta da Slow Medicine, eu sou um entusiasta, eu faço 7 anos que eu estou envolvido com isso. Deu para perceber. E para mim, assim, ouvir os colegas se manifestando com vigor de que gostaram do que ouviram, para mim isso é música para meus ouvidos. Eu tenho só a agradecer também. Maravilha. Bom, gente, então chegamos ao final dessa nossa live, né? A gente tem que agradecer aos nossos apoiadores, a Unimed Vitória, em nome do presidente Dr. Ronque, a Unimed Federação, em nome do Dr. Alexandre Rusk, que traz como objetivo o PIPA, que é trazer conhecimento, né, para os nossos cooperados. E, enfim, essa de hoje foi realmente especial. Quero agradecer também a todos os nossos colaboradores que participaram com a gente até agora, a doutora Carla Toribio, que deu as suas palavras iniciais, e, claro, agradecer a você, Zé Carlos, pelo excelente assunto, como foi apresentado. Tá? Bastante claro, bastante abrangente, e muito obrigado. Tá? Gente, é isso. Obrigado a todos, boa noite. Agradecer também, lógico, né, aos cooperados que estão aqui com a gente até agora. Foi muito bom. Muito obrigado a todos. Boa noite. A gente se fala por aí. Valeu.